Olá galera, tudo bem? Bem, hoje eu vou gravar uma aula específica sobre movimento, né, de uma partícula em um campo elétrico uniforme. É bom que aproveite o gancho para falar um pouquinho mais sobre campo elétrico uniforme. E o campo elétrico uniforme é esse de vermelho aqui, ó, né? Por que uniforme? Né? As linhas igualmente espaçadas, né? Linhas paralelas, tudo bonitinho, tá certo? Bem, então o que acontece aqui? Foi inicialmente colocada em repouso a partícula, né? Foi colocada uma partícula negativa e uma partícula positiva para ver o que acontece. Bem, assim que eu caio, que a partícula entra num campo elétrico, né? Ela está sujeita a uma força. Que força é essa? Bem, qual que é o conceito geral de força? Força, a partícula tem massa, mesmo que muito pequena, né? Ela tem massa, então é a massa vezes a aceleração. Tá. Aí eu pergunto, qual é a natureza, tá? A natureza dessa força? Porque a ideia de força é a mesma lá do primeiro ano do ensino médio. A natureza dessa força, né, é elétrica, né? É elétrica. OK. Elétrica e depende do que então, né? Vamos lá. Essa força, como já foi dito antes, ela é força atuando sobre quem? Qzinho. Graças a quem? Se o Qzinho fizer o que ele vai sofrer essa força? Se ele invadir uma região de campo, seja ele uniforme ou não. Nesse caso, eu estou tratando o campo uniforme, né? Poderia ser qualquer outro campo. Então, essa é a força que ele está atuando, tá? Se eu quiser explorar isso aqui um pouco mais, aquela força MA, vamos lá. Essa forçazinha aqui, geral, esse conceito geral lá da segunda lei de Newton, né? E esse conceito novo aqui, ó, novo para o terceiro ano, né? Se eu comparar essas duas forças, o que eu vou ter? Elas são iguais, né? Estou falando a mesma coisa. Existe uma força atuando sobre uma partícula, né? Porque você invadiu um campo elétrico, o Qzinho invadiu um campo elétrico, entrou numa região de campo elétrico. Aí, graças ao fato dele ele foi abandonado, né? Foi colocado em repouso no campo elétrico. Aí ele sofreu a ação de uma força. Força, tá, mas o que é força? Bem, então qual que é a consequência disso? Melhor pergunta, né? Significa que essa massa, que é o Qzinho, né? Ele tem uma massa mesmo que pequena, vai ser acelerada. Então, se eu comparar a força lá de cima, que é a mesma coisa, né? Massa vezes aceleração, com Qzinho vezes o campo, ok? Eu tenho que a partícula, seja ela positiva ou não, ela vai ser, seja ela positiva ou negativa, né? Perdão, a aceleração vai ser o Qzinho que invadiu um campo, uma região, né? A aceleração, né? Dividido pela massa. Então, essa partícula, ela vai ser acelerada, ok? Acelerada. Acelerada como, Carlos? Como? Se ela for uma carga negativa, contrária ao campo, ó, observe que o campo está aqui para a direita e ele está sendo acelerado para a esquerda. Então, a carga negativa, ela sempre contraria, tá? Ela sempre contraria, opa, contraria o campo, ok? O sentido do campo, né? A direção é absolutamente a mesma, é só o sentido que é contrariado. Então, contraria o campo. E a carga positiva vai ser acelerada, tá ok? Só que a favor do campo, olha só. A favor do campo, ok? A favor do campo. Então, ela foi acelerada a favor do campo. Tá, e aí? E aí, Carlos, que uma carga negativa, vou imaginar uma cargazinha só, né? Um elétron em excesso, né? Ela tem uma carga de 1,6, já coloquei o menos aqui, tá? Vezes 10 a menos 19 coulomb. E vou imaginar o Qzinho positivo como tendo uma carga, né?
de sinal de mais, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Né? Elétrica, um campo é muito vasto, mas que a gente fala, sempre fica alguns detalhezinhos. Né? Então, o campo é uniforme. Está aqui, tá? O campo é uniforme, foi falado aqui em cima, né? O campo é uniforme. Qualquer ponto que eu vá aqui, ele tem a mesma intensidade, o mesmo modo, ok? Ótimo, então o E é igual para todo mundo, o Qzinho em módulo é igual para todo mundo, a única coisa que muda é o sinal, então o sentido da força que vai mudar, o sinal do Qzinho só serve para isso. Então, em módulo, o campo é o mesmo, o Qzinho é o mesmo, e se eu considerar, agora, e a massa, hein? Pois é, a massa, boa pergunta, hein? Aqui, se for um elétron, né? Se aqui for um elétron, se aqui for um pósitron, que é um elétron, como se fosse um elétron, entre aspas, né? Um elétron positivo, né? Aí ótimo, mesma massa também. Mas se aqui for, tá? Um elétron, ok? E aqui for um próton, a massa do próton é muito maior, né? Bem maior, ok? Que a massa do elétron. Bem maior, tá? Então, vou colocar o sinalzinho duas vezes aqui. É muito maior. Então, o que acontece? Então, vamos considerar que um é elétron e o outro é próton. Bem, o próton, que tem a massa maior, né, ele vai ter, então, uma aceleração menor. Ambos, tá, vão apresentar movimento acelerado. Acelerado, ok? Ambos. Porém, o elétron vai apresentar uma aceleração maior do que o próton. Então, devido à diferença da massa, ok? Né? A massa do próton ser maior que o elétron, o elétron, ou melhor, né, vai apresentar uma aceleração bem maior do que a aceleração do próton. Resumindo a ópera, o que eu tenho aqui? O que eu tenho que guardar de tudo isso? Bem, tá vendo que aqui eu não sei. Se eu forçar a barra, vamos lá. Lógico que se eu forçar a barra, eu vou imaginar que para esse campo elétrico ter essa configuração, é como se, tá, tivesse cargas positivas do lado de cá. Ó. Cada carga positiva fazendo um campo saindo, né? Então, é como se aqui tivesse cargas positivas. Ou, né? Então, deixa eu destacar essas, como se aqui fossem cargas positivas, né? Uma placa de carga positiva. E como se do lado de cá fossem cargas negativas, né? Uma placa, tá? Uma placa de cargas negativas, olha só. Tá? Não são carguinhas, não, tá uma placa. Riscar aqui vai virar uma bagunça. Então, como se fosse cargas negativas, porque é o campo indo para elas. Isso não foi informado e não é importante nesse momento, tá? Então, essa carga negativa aqui, ó, eu não sei se tem uma placa positiva aqui ou se tem uma placa negativa do lado de cá, tá? Aí seria uma placa, tá? Uma placazinha aqui, ó, com cargas negativas, né? Para ficar mais didático aqui, correto? Uma placa, eu não sei se tem uma placa positiva aqui e uma negativa aqui, né? Ou se tem as duas, tem a positiva do lado de lá e tem a negativa aqui também. Isso não foi informado e nesse caso não é importante. Mas a questão é que existe um campo indo aqui da esquerda para a direita e que se eu colocar uma carga negativa, ela vai assumir uma trajetória na mesma direção do campo, só que em sentido contrário ao campo, ou seja, a carga negativa contraria o campo. E se for uma carga positiva, ela irá se deslocar na mesma direção do campo, né, e a favor do campo. Ok? Se eu for pensar em termos de aceleração, se for um elétron ou um próton, a massa do próton sendo maior, bem maior que o elétron, a aceleração do elétron vai ser maior, porque eu vou acelerar, eu vou empurrar alguém que tem uma massa muito menor. Mais fácil, né? Se eu pensar, já que eu falei aqui de segunda lei, tá vendo que não dá? Segunda, como eu falei aqui de segunda lei de Newton, tá? Como eu falei de segunda lei de Newton aqui, né? Posso também falar sobre a primeira lei de Newton, ok? Posso falar sobre a primeira lei de Newton, que seria inércia, né? Quem tem menor massa
né? Inicialmente está em quê? Em repouso. Quem tem menor massa oferece uma inércia menor, uma resistência menor. Então, quem tem uma menor massa, eu consigo mudar o seu estado original, que era o repouso, né, mais facilmente. O próton eu vou ter mais dificuldade por ter uma massa maior. Então, eu consegui falar aqui sobre a primeira, a segunda lei. Se eu quisesse forçar a barra aqui, falar até da terceira lei de Newton, seria possível se eu começasse a mudar um pouquinho de assunto e falasse sobre força entre as cargas, né? A força Qzinho positivo fazendo força no Qzinho negativo, né? Essas forças são iguais em módulo, em direção, sentido contrário. Uma força está atuando no corpo, outra está atuando em outro. Então, se o assunto é força, você vai falar das leis de Newton. Da primeira, da segunda, da terceira e da lei da gravidade. Nossa Senhora. Vai falar sobre gravitação universal, que eu copiei essa ideia de gravitação universal desde o início para criar uma analogia entre campo elétrico e campo gravitacional. Então, está intimamente ligado, ok? Tranquilos? Tranquilos? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pular para o segundo caso, ok? O meu segundo caso, ele consiste... Então, tá aí o segundo caso, beleza? Mantém seu assunto, né? Eu vou falar sobre um movimento de uma carga elétrica agora, em um campo elétrico uniforme, tá aqui, de vermelho aqui, e vou fazer a mesma coisa, vou pegar as cargas anteriores, só que agora eu vou lançar, né? Eu não vou abandonar, como eu fiz na última aula. Eu abandonei essa na última aula, no início, né? No primeiro caso. Vou lançar, eu vou dar velocidade. Então, observe que a carga negativa, o Qzinho aqui, ele está na mesma direção do campo, a favor do campo, inclusive, mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Mas como eu falei antes, toda carga negativa, ela sofre a ação de uma força contrária ao campo, né? Contrária ao campo. Então, imagine que essa carga foi lançada para a direita, mas está sofrendo uma força para a esquerda, ok? E a positiva, como eu sempre disse, pegar o vetorzinho aqui verde a favor do campo, e como toda carga positiva, é, ela sempre sofre uma força na mesma direção do campo. Então aqui na verdade está todo mundo na mesma direção e no mesmo sentido. Né? Então ambas as cargas apresentam movimento variado, tá? Só que uma está sendo desacelerada, retardada, e a outra está sendo acelerada, porque está todo mundo no mesmo sentido aqui que eu lancei, ok? Bem, aí está o campo, meu campo uniforme, tá certo? Minha fórmulazinha que eu só posso usá-la exclusivamente, tá? Para campo uniforme, ok? E vou usar aquela minha dicasinha lá, no lugar de carga, vou colocar o sinal quando a carga for negativa, o Qzinho for negativo, vou colocar o sinalzinho de menos, para você saber que significa que a minha força, a força que o Qzinho está sofrendo, quando negativa, é contrária ao campo, né? Só para uma orientaçãozinha aqui, ok? E quando a carga for positiva, né? Eu vou colocar o sinalzinho de mais lá e vou colocar o sinalzinho de mais e você sabe que aqui está a favor. O campo está a favor da força, que é o de preto aqui. Beleza? Tranquilos? Bem, a natureza da força é elétrica, né? Mas toda força é F igual a MA, ok? Se eu tentar usar essa minha dicasinha aqui, tá? Como a massa é sempre positiva, galera, o que vai acontecer? Né? Lógico, faz sentido falar de massa. Só aproveitando meu conceitozinho aqui, minha dicasinha, ela significa que a força, quando eu estou falando de força igual a massa vezes aceleração, pensando em massa, a força tem sempre a mesma direção da aceleração. Agora eu estou comparando força com aceleração. Se eu estivesse comparando campo com força, eu voltaria na minha dicasinha aqui que o sinal é importante. Como eu estou comparando força com aceleração, não existe sinal, né? É sempre a favor. Então, aqui no caso embora a minha carga negativa está sofrendo uma força contrária ao campo, a aceleração e a força têm a mesma direção e sentido. A minha carga positiva, que está tudo a favor, mas só que força, prestando atenção agora em força e aceleração, mesma direção e sentido, ok? Está sendo acelerada
na mesma direção e sentido da força, ok? Tranquilos? Então a carga negativa vai apresentar um movimento retardado, tudo bem? Porque a força está contrária, ok? Vou pegar minha canetinha aqui. E no caso da minha carga positiva, o movimento vai ser acelerado. Ok? Vai ser um movimento acelerado. Tudo bem? Acelerado. Então, ambas as cargas apresentam movimento variado, tá? Movimento uniformemente variado, tá? No caso anterior, no caso 1, qualquer coisa você volta o videozinho aí um pouco. Como foi colocado em repouso, né? Ambas partiram do zero, foram ambas aceleradas. Aqui, como elas foram projetadas, né, lançadas com uma certa velocidade, aí, como elas foram lançadas, cabe a gente descobrir, analisar, né, enfim, qual é a direção e sentido desse lançamento, né? Porque se você lançar contrário à força, vai retardar. Se você lançar a favor da força, vai acelerar ainda mais, né? E lembrando aí que a ideia principal aqui é sempre essa, né? Que a carga negativa sempre contraria o campo. Então você olha o campo para saber se ela foi lançada na mesma direção, como todo mundo aqui foi lançado na mesma direção do campo elétrico uniforme, como ambas foram lançadas na mesma direção, só uma foi contrariada, só uma foi retardada. Então quer dizer que o campo atua de forma diferente quando a carga é negativa e quando a carga é positiva. Tranquilos? A ideia principal aí é essa daí, certo? Agora eu vou falar de terceiro e último caso, tá? De lançamento de partícula, de movimento de partícula, ok? Terceiro caso, né? Mantém o assunto aí, bonitinho. Só que agora vou lançar do mesmo jeito, né? No campo uniforme. Só que agora eu mudei a direção, olha só. Lançamento da partícula, ok? Inicialmente perpendicular. Eu vou explicar por que inicialmente. Ele acabou de lançar uma partícula negativa aqui, ó. Então, no ato do lançamento, existe uma força, perdão, existe um ângulo de 90 graus aqui, ok? Aí a força atua com ângulo de 90 graus. Nesse primeiro, vou até colocar aqui, primeiro instante, a força tem uma característica, tá? Ela tem uma característica. Por que ela tem uma característica especial aqui? Nesse primeiro instantezinho, tá? Você vai ver que no segundo momento aqui já mudou bastante coisa, tá? Nesse primeiro momentozinho aqui, é uma força perpendicular. Calma aí, força perpendicular ao movimento. Isso é uma força, o quê? Vamos dar uma parada rapidinha para isso? Olha aí, mudou de repente, né? Que significa? O que é uma força? Vou até desenhar ela aqui, uma força, né? Opa, difícil desenhar aqui, né? O que é uma força? É uma força perpendicular à velocidade. Isso aqui é uma força centrípeta. Olha só. Isso aqui é uma força que é perpendicular à velocidade, ela é centrípeta. Ela não tem a capacidade, ela não consegue, atuando sobre a massa, sobre a partícula em questão, mudar a direção, mudar o valor dessa velocidade. Observe que ela tem 10 aqui, 10 metros por segundo aqui, 10 metros por segundo aqui, 10 metros por segundo aqui. Ela só é capaz de fazer o quê? A todo momento uma hora está apontando para a direita, uma hora está apontando para baixo, outra hora está apontando para a esquerda, outra hora para cima. Então, ela tem uma característica específica que é mudar a direção da, da velocidade. Então, como toda aceleração, vou colocar o conceito geral, é uma variação de velocidade. Só que aqui a gente é obrigado a mudar um pouquinho a nossa forma de enxergar. Essa aceleração centrípeta ela não muda valores, mas ela muda direção e sentido. Então, ela né? Vocês vão estudar lá depois, ou já estudaram, vão estudar depois, né? Perdão. Ela é uma
uma variação da direção. Então, quando eu pergunto aqui, nossa, a velocidade mudou, a gente tem mania de pensar só em quê? Só em módulo, ok? Não, eu posso pensar em direção, ok? E devo pensar em direção e pensar em sentido. Então agora, quando eu falar com você, e aí o vetor velocidade ou o vetor qualquer de força, de campo, mudou, você não vai olhar só o módulo, você vai olhar a direção e vai olhar o sentido. Então, inicialmente, a gente vai voltar lá para aquele slide, inicialmente, aquela força, ela tem uma característica específica que é perpendicular à minha velocidade e ela é incapaz de mudar o valor da velocidade. Num primeiro momento, ela muda só a direção. Então ela faz exatamente isso aqui, ó. Obriga a partícula a começar a desenvolver um movimento circular, iniciar um movimento circular, né? Só que aqui, ó, vamos falar que esse aqui, então, inicialmente, num primeiro instantezinho aqui, é instante, tá? Essa força surge com uma cara específica de aceleração sem tempo. Por favor, num instantezinho, tá? Só para servir de exemplo aqui, tá? Num segundo momento, um segundo instante, vamos dizer assim, ela perde essa natureza, ok? Ela perde essa natureza, obviamente, tá? Que ela não deixa de ser força, né? Ela perde aquela característica, continua sendo força, mas uma força simplesmente acelerando uma partícula. Só que agora a aceleração da partícula, inicialmente, teve a sua direção, né? E sentido, tá? E sentido alterada de início. Agora eu vou pensar também em módulo, ok? Em módulo. Beleza. Eu vou pensar também, além de pensar em direção e sentido, que não deixa de mudar, está o tempo todo mudando, deixa eu destacar, está o tempo todo mudando aqui, direção dessa velocidade, sentido, tá? E o valor, que é o modo. Está o tempo todo mudando. Só que inicialmente deu uma pancada nela aqui para ela começar a variar a direção e sentido dela. Aí assim que ela começou a desviar aqui, a força continuou atuando. Vamos forçar a barra a título de informação. Só para ficar mais didático, não preciso colocar isso aqui, né? É como se aqui, ó, tivesse repleto de cargas positivas, por exemplo, né? Meu campo é positivo, porque as linhas estão subindo, né? Estão saindo daqui de baixo. Então, é como se aqui tivesse uma carga, uma placa positiva, por exemplo, e lá em cima uma negativa, se você quiser pensar assim, ok? Então, essa carga negativa, a tendência dela é bater aqui embaixo, ó. Bater aqui, bater nessa placa positiva, está sendo atraída por ela. E se você quisesse pensar numa placa negativa lá em cima, que daria o mesmo efeito, você ia imaginar, ah, cara, mas eu estou pensando diferente, eu quero uma placa negativa lá em cima. Ela está empurrando o meu Qzinho para baixo. Ótimo, ótimo. Né? Então veja que o vetor velocidade já está maior, ok? Esse vetor aqui resultante já está maior, porque existe força apenas na direção, vamos imaginar vertical, né? Não existe força na horizontal. Se eu fosse decompor esse vetor em um vetor horizontal, ele não mudaria em momento algum. Muita atenção nisso. Não está cobrando isso aqui, mas é importante. Lá no campo magnético vai ser mais importante, tá? E se eu for olhar aqui, a velocidade vertical, a componente vertical, está na mesma direção da força. Consequentemente, se está na mesma direção da força, está na mesma direção da aceleração. Então, ele está sendo acelerado para baixo, uma parte só. Então, se eu for pensar, né, em decompor isso aqui em uma velocidade Vx, não existe força nessa direção, tá? A força nessa direção é x é zero, ok? Só existe força na direção, né, vertical. Então apenas a componente nessa direção aqui, ó, da velocidade, que eu vou chamar de Vx,
Y, por exemplo, é a única que está variando. Isso aqui parece, né, um movimento, um lançamento horizontal, né? Só que aí no lançamento horizontal, a força F aqui seria a força peso, tá? Dá para fazer uma analogia assim, ok? Bem no instante, ela também atua como uma forcinha centrípeta aqui, a questão só para desviar a trajetória dela. E aqui, ótimo. Então eu tenho essa partícula, apenas uma parte, apenas uma componente dessa partícula que está sendo acelerada. Então por isso que ela tem essa trajetória parabólica, porque ela tem uma direção horizontal somada com uma direção vertical. Ela não tem influência nenhuma, né? Força zero aqui na direção X, mas tem força na direção Y, tá? Adotando aqui um XY aqui. Tem uma força na direção Y de natureza elétrica, né? De natureza elétrica, capaz de acelerar essa partícula e ela fazer essa trajetória parabólica, beleza? Então nós vimos três situações que que falam sobre trajetórias, movimentos, seja acelerado, seja retardado. Então essa, no geral aqui, essa partícula tem um movimento variado, né? Mas se eu for aprofundar um pouquinho mais, variado só na direção Y. Na direção X ela não tem variação alguma. Ok? Tranquilos? Eu vou resolver rapidinho agora um exercício para finalizar mesmo. Um exercício sobre campo elétrico, né? Depois eu vou colocar uma cargazinha lá, pegar um exercício teórico, depois eu vou colocar uma cargazinha lá, só para apimentar um pouquinho mais, né? E encerrar, fechar mesmo com chave de ouro. Tranquilos? Bem, essa questãozinha sobre campo elétrico uniforme, tá aqui, ó, ok? É uma questãozinha bem teórica, né? Vocês vão ver que logo a seguir eu vou pegar essa mesma questão, vou acrescentar uns dados aqui e vou dar uma pimentada nela. Então, na ilustração a seguir aí, ó, estão representados alguns pontos, 1, 2, 3 e 4. Em um campo elétrico uniforme, bonitinho, plaquinha positiva, plaquinha negativa aqui, ok. Uma partícula de massa desprezível, tá? Mas aí depois eu vou dar a massa e a gente vai, né, fazer uns cálculozinhos a mais aí, tá? E, e carga positiva adquire. Então tá, uma partícula de massa desprezível, depois eu não vou considerar desprezível mais, e carga positiva adquire a maior energia potencial elétrica possível se for colocada em qual ponto? Bem, vou colocar uma carga positiva aqui. Falou. Uma cargazinha positiva. Ótimo. Então vamos lá. Gente, o que eu preciso para adquirir? O que eu preciso para adquirir energia? Vou imaginar uma cargazinha positiva, bonitinha aqui, tá? O que eu faço aqui? Estou analisando aqui fora do campo só para pensar um pouquinho. O que eu faço para essa carga sofrer, adquirir muita energia? Vamos pensar na prática? Eu vou lá e empurro. Vou lá empurrar ela. Vou lá empurrar. Eu vou lá fazer uma força sobre essa carga. E quanto maior for essa força, ou melhor, né? Quanto mais tempo essa força atuar, né? Quanto mais tempo essa força atuar, mais o quê? O que é força aplicada a uma massa? Você falou massa desprezível, hein? Então pensa em uma força aplicada a um quezinho. É a mesma coisa, tá? Só que em um campo, tá? Mas pensa aqui, ó. Uma força atuando sobre uma massa vai ter o quê? Uma aceleração. E o que é aceleração, galera? A aceleração é variação de velocidade sobre tempo. Voltei a falar do tempo, né? Quanto mais tempo atuar, né, essa força, maior vai ser a variação de velocidade. Tá, e daí que quanto maior a variação de velocidade, maior vai ser minha variação de energia cinética. Não desvia o assunto, cara. Tá falando outra energia. Ele tá falando de energia potencial. Ótimo, mas qual a energia que vai ser transformada em potencial? É energia cinética, não é? É energia cinética. Então, quem tiver maior espaço, né? Quem tem maior espaço aí, ó?
quem está mais distante. Não esqueça que a carga é positiva. Então, quem vai ser acelerado durante mais tempo, né? Vai ser a carga colocada mais próximo, como ela é positiva, mais próxima da carga positiva, porque ela vai ser repelida pela placa positiva e atraída pela negativa. Então, ela tem um espaço bem maior aqui, ó, para ser o que? Acelerada, para sofrer a força, consequentemente ser acelerada. O que significa ser acelerado? Sofrer uma grande variação de velocidade e daí que eu vou sofrer uma grande variação de energia cinética, e é essa energia cinética que vai ser transformada, nada se perde, né? Transformada, nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma, transformada em energia potencial, que seja elétrica, né? Embora eu ainda não estudei, vou estudar no próximo módulo. Tranquilos? Então, a alternativa correta aqui é a que está mais distante, ok? Na próxima questão, na mesma questão, só que com um olhar diferente, você vai ver que essa distânciazinha aí é fundamental, se eu for pensar um pouco também em cinemática. Se o negócio é argumento, vamos argumentar, né? Que tem uma formulazinha lá de Torricelli que fala sobre maior será a velocidade final, obviamente, quanto maior for final, né? Quanto maior for inicial, lógico. Se for acelerado o movimento, né? Quanto maior for a sua aceleração, ou pelo menos quanto mais tempo ela fica atuando, né? E quanto maior a distância. Então, quanto maior a distância, né? Que ele vai sofrer a ação dessa força, maior vai ser a velocidade final que ele vai adquirir aqui. Tranquilos? Bem, aqui seria uma análise mais teórica do que é uma carga dentro de um campo elétrico uniforme. Carlos, e se você coloca uma carga negativa aqui, então você faz o seguinte, põe a carga negativa o mais próximo possível da placa negativa, para ela sofrer uma repulsão da placa negativa e, consequentemente, uma atração da positiva. Então, se fosse uma carga negativa, para adquirir uma maior energia potencial, ela teria que ficar mais próximo da negativa ou mais distante da positiva. Aí ela teria um espaço menor para percorrer, maior para percorrer, perdão. Né? Ele iria percorrer essa distância aqui. Bem, quem tiver a distância maior vai adquirir a maior energia potencial, beleza? Porque provavelmente tem o mesmo módulo, né, essas cargas aqui. Então o que vai mandar, na verdade, é essa distânciazinha toda aí. Beleza, galera? Então, vamos dar uma complicadazinha aí nessa questão, ou botar um pouco. Não é complicada, na verdade. Não é complicada, na verdade. Coloca um pouquinho de conta, né? Fazer um pouquinho de conta aí. Sair um pouquinho da teoria. Beleza? E aí a gente encerra tudo. Tranquilos? Valeu, galera. Bem, essa questãozinha aí, ela foi analisada teoricamente, ok? Em termos de energia, ótimo. Agora eu vou mudar um pouquinho, tá? Eu vou acrescentar alguns dados aqui, né? Vou supor que eu vou jogar uma cargazinha aqui, um determinado campo, ok? E uma massa, e eu quero saber a velocidade dele. Vai chegar um momento aqui que eu vou parar e falar, ó, isso aqui é cobrado demais, tá? E aí eu continuo e calculo a velocidade. A velocidade não é tão cobrado ainda, entendeu? Bem, então, o que acontece aqui foi que eu estou usando a nomenclaturazinha 2 microcoulomb. Significa o que 2 microcoulomb? Significa 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, ok? E o campo elétrico aqui, né, foi 6 vezes 10 a 7 newton por coulomb. Então, para calcular a força de natureza elétrica, tá tranquilo aqui que eu vou usar a formulazinha exclusiva. Essa formulazinha eu só posso usar em campo elétrico uniforme, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, tá, vai ser calcular essa força aí, ok? Então, que a carga é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, vezes o campo, que é 6 vezes 10 a 7 newton por coulomb, né? Fazendo a continha 2 vezes 6 aí, 12 vezes 10, 10 a menos 6, 10 a sétima, mantém a base aqui, somos expoentes. Então tá aí 10 a 1, né? Como é força newton. Eu não tenho necessidade dessa potência de 10 aqui, um só. Então minha força aí vai ser de 120 newtons. Tranquilo? Tá. Qual é a consequência dessa força?
né? Já que eu estou querendo lá no meu objetivo final lá, né, é calcular a aceleração. Então, é de acelerar uma partícula. Essa força de 120 newtons vai atuar sobre um mzinho, que é a partícula, e a consequência disso vai ser o quê? Aceleração. Então, o meu segundo passo será calcular essa aceleração. Só faltou uma informaçãozinha aqui, que é durante qual distância que eu vou acelerar essa minha partícula. Bem, eu vou pegar ela aqui no ponto 1, que é o ponto de maior energia, que já discutimos anteriormente e tal, e vou fazer com que, né, ela seja acelerada até ela colidir com a placa negativa aqui, ok? Então ela vai ser acelerada durante esse períodozinho aí. Então minha força é igual a MA, né? Calculando aí minha força é 120, né? A minha massa eu coloquei lá em cima, né? 5 vezes 10 a menos 6 quilograma, vou manter o quilograma, vezes a aceleração. Então minha aceleração vai ser o 120, ok? Meu 120 que eu acabei de calcular, jogar ali, dividido por 5 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa contazinha aqui vai dar 24 vezes 10. O 10 a menos 6 vai subir com 6. E eu vou melhorar isso aqui um pouquinho. Minha aceleração vai ficar 2,4. Eu diminuí. Então significa que eu vou ter que aumentar aqui 10 a 7. Né? Então a resposta final é 2 final da aceleração, né? 2 vezes 10, 2,4 vezes 10 a 7 metros por segundo ao quadrado. Está aqui a minha aceleração. A partícula é acelerada, né, com aceleraçãozinha bem alta, viu? Estou falando de alguns, né? Uns 24, vamos pegar aqui 24 vezes 10 a sexta, 24 milhões de metros por segundo ao quadrado. É um absurdo, né? É um absurdo de aceleração. Terceiro caso, então, agora que eu já tenho todas essas informações, eu vou usar a equaçãozinha de Torricelli, né? Alguns gostam de falar, que é a velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos, eu não sei se está sendo acelerado ou retardado, eu sei, né? Porque é uma carguinha que você colocou aqui, mais que, e está sendo acelerada. Ela está sofrendo uma força absurda aqui, ó, né? Na direção da placa negativa. Ótimo. Então, duas vezes a aceleração que eu acabei de calcular e a distância que eu coloquei lá em cima. Então, essa daqui é a minha equaçãozinha final. Eu falei que eu ia parar num determinado momento aqui para falar o seguinte, ó, o que geralmente é cobrado? Na verdade, o que geralmente é cobrado é, na grande maioria dos casos, a força, tá? No máximo, uma aceleração. O menos cobrado seria esse terceiro e último situação aqui, que é achar a nossa velocidade. Agora, não tenha nenhuma dúvida em relação a cobrarem a força, tá? E perguntarem, pelo menos, se está sendo acelerado ou não, ok? Ou desacelerado, né? Retardado. Então, tá aí. Mas, para finalizar, a velocidade final, que é o que eu estou querendo descobrir aqui, vai ser a velocidade inicial, ele foi abandonada, vai ser acelerada, uma aceleração altíssima de 2,4. Daqui a pouco eu chego numa velocidade maior que a da luz aqui, né? Com a velocidade de 2 vezes. Aí eu fui infeliz com os dados, tá? 2,4 vezes 10 a 7, vezes a distância que é 3. Então a minha velocidade aqui, não, tem um raiz quadrada ali, né? Minha velocidade aqui final ao quadrado vai ser 3 vezes 2,4, né? Que vai dar 7,2 vezes 10 a 7, certo? Certinho, né? E vai ser raiz quadrada dessa coisa aqui. Então a velocidade vai ser raiz quadrada de 7,2 vezes 10 a 7, que é ímpar, né? Não dá nem para tirar aqui, eu teria que mexer um pouco, metros por segundo. Mas como é raiz quadrada isso aí, se aqui fosse 10 a sexta, sairia 10 a terceira. Então você vê que não é tão alta essa velocidade assim, né? Porque foi um intervalo pequenininho aí, né? Então essa daqui seria a aceleração. Então eu não queria que tivessem dúvida em relação ao primeiro caso, tá? Que é o que é o mais cobrado, é o primeiro caso. O segundo caso eu diria que é mais teórico,
tá? Mais teoria que eles vão cobrar, se é acelerado, se não é, qual que é a direção da aceleração e tudo mais. Isso aqui eu confesso que é menos cobrado, beleza? Mas aí pelo menos nós exploramos um pouco, né, o máximo que pode ser cobrado sobre um assunto como esse aqui, beleza? Tranquilos? Então isso aí encerra, beleza, galera? Encerra a parte de campo elétrico e trajetória, tudo bem? Não é o caso do conteúdo aí, ainda tem muita coisa. Tranquilos?